Lá em 2015, o diretor Adam McKay surpreendeu muita gente com seu filme A Grande Aposta, que falava sobre a crise imobiliária dos Estados Unidos, que é um tema bem complexo e que, assim, não tem tanta aceitação geral. No entanto, o diretor soube trabalhar de uma maneira bem interessante, trazendo um filme bem dinâmico e divertido. A crítica de hoje é um novo filme desse diretor, a gente vai falar de Vice, que é um filme sobre o vice-presidente da época do George W. Bush. É um filme que está aí vindo muito forte para o Oscar 2019 com 8 indicações. Bora lá? Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. Antes de começar a falar do filme em si, só lembrar que esse vídeo faz parte da nossa playlist do Oscar. A gente está fazendo bastante crítica sobre os filmes do Oscar 2019 e alguns vídeos de opinião também. Não deixa de conferir no card aqui em cima ou então no link da descrição, beleza? Bom, bora lá para a sinopse então. Vice acompanha a história de Dick Cheney, vivido aqui pelo Christian Bale, que foi o vice-presidente da época do George W. Bush e foi um cara super reservado e que a gente tem muita informação sobre ele. No entanto, ele teve um poder político muito grande e ele influenciou diretamente várias questões daquela época e de épocas anteriores também. É um filme que vai pegando desde o início da sua carreira política até seu apogeu, que foi na guerra ao terror contra o Iraque. Como eu disse, o filme aqui é dirigido pelo Adam McKay e também tem o roteiro dele. E ele sabe trabalhar muito bem esse roteiro. Logo de cara, a gente tem uma informação escrita, falando que é um filme baseado em fatos reais, só que como o Dick Cheney era um cara muito reservado e que soube esconder muitas coisas dele, o roteiro vai inserir informações do que ele acha que aconteceu. Isso é muito interessante por dois motivos. Primeiro, porque, de certa maneira, já começa o sarcasmo do filme, que é um ponto que eu vou falar mais à frente. E segundo, porque é uma maneira do roteiro brincar e instigar a gente para saber das coisas. Por que eu estou falando isso? Primeiro, a questão da política, o vice-presidente já é uma pessoa meio apagada em qualquer país. Só que no caso de ser um filme norte-americano, que vende para o mundo inteiro, o roteiro precisa instigar o público geral a ter algum interesse. E trazendo mistérios, ele consegue fazer isso pra gente, Então, no mínimo, você vai ficar do tipo, ok, tem coisa que você está inventando, mas por quê? Sabe? Então, é uma maneira muito interessante do roteiro já brincar com isso desde o início. Além disso, o diretor aqui ele aposta novamente numa questão de um narrador que quebra a quarta parede, Que ele vai falando com a gente desde o início do filme, tipo, olha, a gente vai falar sobre o Dick Cheney vai fazer isso, fez aquilo, fez não sei o que lá, eu acho que ele fez isso, eu acho que ele não fez isso. Só que em momento algum esse narrador se revela. Na verdade, ele só se revela no final, mas aí eu não vou dar spoiler. E é legal ver como ele também nos instiga a chegar nessas partes, A gente vê o que está acontecendo por trás dos panos. E o Dick Cheney, como é uma figura bem pouco conhecida, ele vai tirando camadas desse personagem e trazendo pra gente na medida que o roteiro vai avançando. Como eu disse, é um filme que vai pegando desde o início da história dele até a ascensão, só que não faz isso de uma maneira linear. Pelo contrário, o filme mescla muito, a fase mais jovem dele com a fase mais experiente e vai trazendo vários pontos que vão se interlaçando. E, assim, isso tudo é inserido com várias questões de cultura pop, por exemplo. Tem uma cena que aparece o Galactus da Marvel para fazer uma referência com o abuso de poder. Você tem paralelos entre, um jantar com a guerra, um jantar com tortura, Tem coisas muito bizarras, assim, que o filme pede porque ele é realmente muito louco, Tem várias coisas que vão sendo jogadas de uma maneira bem frenética durante o filme. E o Adam McKay ele usa isso de uma maneira bem sarcástica, é uma coisa bem desconfortável em alguns momentos, que me lembra até um pouco a Favorita, que eu fiz crítica recentemente aqui no canal. Aquela questão do humor do desconforto, Você tá rindo pelas coisas, só que são coisas sérias, coisas palpáveis. E o roteiro brinca muito também a questão do poder, Toda hora ele faz essa referência ao poder, do fato do que é o poder, o que está por trás do poder, só que sem deixar da gente se divertir com aquilo. E em certos momentos ele dá uma porrada na nossa cara do tipo, olha, você tá rindo disso? Mas, cara, preste atenção no que eu tô fazendo aqui, Isso daqui não é legal, isso daqui é errado, mas você tá rindo porque você veio se divertir, você tá pensando no próximo filme, no próximo Velozes e Furiosos, sei lá. E é muito legal ver como o filme sabe brincar muito com essa questão do humor em paralelo com o drama, Ele traz um filme muito divertido, só que em momento algum ele deixa de lado aquela pulga atrás da orelha do tipo, tem coisa errada rolando. Além disso, é um filme que tem muita assinatura do Adam McKay em outros pontos também.
né? Para além dessa questão da quarta parede que eu já comentei, é um filme que a montagem, né, é muito louca, você tem várias pausas para o personagem que está narrando o filme vir para a tela falar, o próprio protagonista fala com a gente em algum momento também. Você tem muitas referências metafóricas, por exemplo, com xícaras, com coisas de cultura pop como música e tudo mais. Então, assim, esse diretor está realmente trazendo o seu estilo de filme, que é, né, pegar temas polêmicos e de pouca discussão e trazer numa roupagem muito mais dinâmica que vai agradar o grande público. Isso é muito legal porque funciona tanto lá no Grande Aposta que no Vice. Saindo um pouco dessa questão da direção e do roteiro, vale falar muito das atuações dos personagens. O filme, obviamente, foca muito no personagem do Christian Bale, né, o Dick Cheney, que é o nosso protagonista. Só que todo mundo que orbita ele também tem alguns pontos interessantes e que fazem reflexões sobre essa questão do poder, que na verdade é o grande plano de fundo aqui. O Christian Bale está muito bem no papel, você tem 3 fases da vida do cara e o Christian Bale sabe diferenciar muito bem cada uma dessas fases. Né? Seja pela questão da experiência do personagem dele que vai evoluindo, como também os trejeitos, sabe? O personagem ele tem pontos que tem que se manter, afinal de contas é a mesma pessoa, só que isso vai mudando de maneira bem sutil na medida que o filme vai avançando. Lembra um pouco a atuação do Gary Oldman lá no filme do Churchill, né? Que a gente teve essa questão de uma transformação visual muito grande, só que com muitos trejeitos bem trabalhados. No entanto, aqui eu acho que o Christian Bale ele é muito favorecido pela maneira como o roteiro é desenvolvido. Né? Por que eu falo isso? O personagem dele literalmente apaga todo mundo, inclusive até o presidente. Então o filme deixa ele brilhar de uma maneira muito grande e foca muito nele. E quando eu digo foca, não é nem só na escrita do filme, mas, por exemplo, a câmera. Em muitos momentos a gente tem primeiro plano, primeiríssimo plano, que deixa a cara dele, sabe aquela coisa bem aqui assim, que dá uma força pro cara do tipo, vá lá, atua, entrega o que a gente está pedindo. Só que tem um problema aqui, pelo menos ao meu ver, que é o texto. Né? Embora a gente tenha muito essa questão do facial, da figura de fato, não tem tantas falas de peso para o Christian Bale. É um filme que realmente não tem essa exploração de diálogos ou monólogos, né? Também valeria, e mais sim no plano geral. Então a atuação dele é muito boa, só que eu acho que podia ter mais fala. Outro personagem que vale destaque aqui é o personagem da Amy Adams, né? A esposa do Dick Cheney, que ela é uma mulher super ambiciosa, sedenta de poder, até mais que o marido. E ela sim tem diálogos que são mais fortes, que exigem mais essa parte do texto. Apesar de ser um texto muito expositivo, do tipo, ela falando com ele em um momento que a gente sabe que as mulheres têm menos direitos lá nos Estados Unidos. E ela vem tipo, olha, eu quero que você faça isso porque eu não posso, mas eu sei que você pode. Mas ainda assim a atriz ela sabe carregar isso e traz uma força muito grande. Né? Não é à toa que ela também está concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. O Christian Bale está para melhor ator e ela para melhor coadjuvante. E honestamente eu acho que seria muito válido para ela. Falta eu ver alguns filmes, mas do que eu vi até agora ela manda muito bem. Ela convence muito esse jogo de poder e tal, de se fazer um pouco de santa quando é necessário, mas nos bastidores dos bastidores, né, no caso. Se o marido dela está nos corredores da Casa Branca, ela está na casa dele discutindo sobre a Casa Branca, ela tem essa questão, é bem interessante. E outros 2 personagens que vale destaque aqui ainda é o do Sam Rockwell, né, que é o George W. Bush, que é engraçado como o filme trata ele como se fosse um tremendo pateta. Assim, embora, pelo menos para mim, né, na época do governo Bush, a gente tinha muito a figura dele na tela e essa questão do tipo, olha, ele é o presidente e tal, olha como ele fala, no filme passa mais uma impressão de que ele era algum grande manipulado. E eu fico até pensando, tipo, será que de fato foi assim e tal? É interessante essa reflexão que o filme propõe pra gente. No entanto, eu não entendo como é que ele está sendo o candidato a melhor ator coadjuvante por esse filme, porque assim, ele tem pouco espaço no filme e, como eu disse, ele tem essa questão de ser meio pateta e tal, mas é mais como uma ferramenta de roteiro para discussão do poder do que uma atuação em si. Então me incomoda um pouco essa questão dele ser indicado, mas ainda assim ele tá bem no papel, apesar de não ser nada incrível. E a gente tem também o personagem do Steve Carell, que é meio que o mentor do Dick Cheney, que é legal que, assim, no início do filme ele tem uma posição muito maior, ele de fato tem até um certo protagonismo, na medida que o Dick Cheney ele é um pouco mais fraco, mas na medida que o Dick Cheney vai subindo, ele vai sendo apagado. E ele sim, para mim, merecia uma indicação. Apesar de ser o Steve Carell fazendo o Steve Carell, ele sabe trazer muito mais texto e brinca um pouco mais com as coisas, sabe? Então, ele é um personagem interessante porque
você vê que até certo momento o Dick Cheney ele é meio que um reflexo desse cara, só que na medida que a história vai se desenvolvendo, ele ultrapassa o cara, então é bem legal. De maneira geral, eu acho que Vice é outro grande acerto lá da McKay, né? E é meio que uma comprovação da assinatura dele de trazer filmes sobre temas que não são tão debatidos, mas que ele consegue subverter isso e trazer uma roupagem muito mais dinâmica e mais interessante. Apesar de ter alguns diálogos expositivos demais e personagens superaproveitados, apesar de fazer sentido na trama, é um filme que eu acho bem bacana e que soube trazer muito bem essa questão do vice-presidente. Ele traz reflexões muito sérias numa roupagem, né, cômica, mas ainda assim faz a gente ficar pensando tipo, o que a gente está fazendo na nossa vida, sobre as nossas escolhas dos políticos e principalmente o que os políticos estão pensando no futuro da nossa nação ou do nosso mundo como um todo. É um filme que eu acho bem bacana, algumas pessoas não estão gostando muito, principalmente da montagem, mas honestamente eu acho que é muito bem pensado, muito bem criado aquilo ali. E você? Já assistiu Vice? Coloque nos comentários sua opinião sobre esse filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Não esquece também de se inscrever no canal, porque a gente está trazendo muito conteúdo bacana quase todo dia. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.